Salve informados, salve informadas, me chamo Victor e sejam muito bem-vindos aqui no Stadiocast, com as principais notícias do futebol no mundo. E no vídeo de hoje eu faço um pós-rodada da Liga dos Campeões, falando dos jogos que tivemos dos grupos A ao D, partidas emocionantes do primeiro ao último minuto. Eu vou falar de jogo a jogo, o desenrolar de cada partida, um breve resumo para você que está assistindo, e tivemos muita emoção, principalmente no jogo que teve no grupo A. E aproveitar que estou falando do grupo A, já falo do jogo entre Galatasaray e Bayern de Munique, um jogo que o Galatasaray começou atacando mais do que o Bayern, ocupando os espaços de ataque, até que no contra-ataque muito bem feito dos bávaros, Coman abriu o placar. Até que o Galatasaray estava atacando bastante, pressionando bem o Bayern, forçando as defesas do Wright. Ele fez defesas difíceis ao longo do jogo. E nos 30 minutos teve um pênalti para o Galatasaray. E o Icardi fez uma cobrança incrível, de cavadinha. Golaço do Icardi, pura categoria. O Galatasaray igualou o placar, as ações do jogo ficaram mais equilibradas, aquele boom do começo do jogo do Galatasaray para cima do Bayern já não estava sendo mais o mesmo. O Bayern começou a tomar mais conta do jogo. E aí entra em campo o fator Harry Kane. O cara tá jogando demais no Bayern de Munique. E camisa 9 sensacional. E nos 27 minutos do segundo tempo ele tentou marcar de letra, teve uma obstrução do defensor do Galatasaray, daí ele já virou rapidamente, mandou pro fundo do gol, sem chances pro Muslera. O Bayern de novo na frente do placar, 2-1. E Harry Kane ainda deu uma assistência para Musiala marcar o terceiro e liquidar a partida para os alemães. Bayern que segue 100% na Liga dos Campeões. Venceu todos os jogos até aqui, 9 pontos, líder isolado do grupo A, vem fazendo uma baita campanha na Champions, Harry Kane jogando demais, Musiala fazendo bom jogo, Kingsley Coman marcando para os bávaros. Se bem que o Tuchel ainda tem muitas coisas a serem corrigidas, principalmente quando toma pressão do adversário, ele tem que ajustar esse fator de tentar tomar menos pressão e tomar mais conta do jogo. Se bem que para o jogo de hoje ele conseguiu colocar o Bayern à frente, o time do Bayern conseguiu fazer um bom jogo, o time do Bayern conseguiu pressionar bem no segundo tempo, garantiu um resultado importantíssimo e segue como um dos grandes favoritos a título da Champions desta temporada. O Galatasaray está em segundo com 4 pontos, teve uma vitória contra o Manchester United, empatou com o Copenhagen, agora uma derrota para o Bayern e também segue na briga pela classificação até as oitavas de final. E falando do Manchester United, teve um jogo maluco contra o Copenhagen, dentro de casa, no Old Trafford. E antes de começar o jogo, teve uma homenagem do lado de fora do estádio ao Sir Bob Charlton, incrível, lendário jogador dos Red Devils, que infelizmente faleceu no último fim de semana. Um eterno ídolo do clube, o entorno do estádio todo enfeitado com muitos cachecóis, flores, uma bela homenagem ao eterno campeão do título mundial da Inglaterra em 1966, até hoje a única Copa conquistada pelos ingleses. E todo esse jogo tinha essa mística, bem sensível em relação à morte de um grande ídolo e o peso que o time tem na Liga dos Campeões. O United vem fazendo uma péssima temporada, seja na Premier League, seja na Liga dos Campeões, então existia toda essa comoção, tanto dos torcedores quanto dos jogadores que defendem o Manchester. E falando do jogo, o time do Manchester tomou bastante pressão do Copenhagen, o time dinamarquês não aliviou nos primeiros minutos, teve o primeiro tempo mais presente no ataque do que o United, o Naná fez grandes defesas e vou te falar, esse foi o jogo da redenção de dois jogadores muito criticados pelos torcedores dos Red Devils. Meu amigo, você que tá assistindo nem imagina o que aconteceu. Além de o Naná fazendo grandes defesas, o jogo foi se desenrolando, o Manchester tentou uma chance de ataque e outra, até que no segundo tempo, por volta dos 26 minutos, no cruzamento vindo pela direita, Harry Maguire fez o gol de cabeça. Sim, Harry Maguire, acho que o jogador mais criticado pela maioria dos torcedores do United, fez o gol de cabeça, 1-0, pulou mais alto que todo mundo, daí o jogo se desenrolou, o McTominay acabou perdendo um gol feito, a bola acabou subindo demais, gol aberto ele perdeu no contra-ataque do Manchester. E no último lance do jogo, sério mesmo, no último lance da partida, o McTominay fez um pênalti bobo, que poderia ter sido evitado, e surgiu todo aquele clima ruim do Manchester. Será que vai pipocar? Vai só fazer um ponto? Um time que até o momento não havia pontuado, um time muito tradicional na Liga dos Campeões, sofrendo neste início, até que o Onana fez a defesa do pênalti. O Larsson bateu no canto médio esquerdo do Onana, ele pulou para fazer uma grande defesa. Daí todo o clima de comoção e de festa. E também fica essa lembrança do grande ídolo Bob Charlton. Esse jogo foi muito especial para os torcedores do Manchester que foram hoje no Old Trafford, até aqueles que também assistiram à distância se sentiram emocionados. Os primeiros 3 pontos do time na Liga dos Campeões, está em terceiro, disputa um segundo lugar, algo muito acirrado, já que o Galatasaray também está firme pela disputa da vaga.
Copenhague é o lanterna do grupo, com apenas 1 ponto. Meus amigos, muitas emoções e das redenções, é o que eu digo. Falem deles agora aí, meu. Fala do Naná, fala do Harry Maguire. Garantiram o resultado. Por hoje garantiram, né? Meu amigo, a Liga dos Campeões está realmente agitada. E antes de seguir no vídeo, meu, peço que se inscreva no StadioCast. Tenho uma meta de chegar aos primeiros 100 inscritos. Sua inscrição é importante para que eu consiga atingir este número. Claro que um passo de cada vez, primeiro os 100, depois os 1000. Peço também que deixe seu like se está gostando do vídeo e ative as notificações, meu, para não perder as novidades do canal. E vamos continuar com mais resultados da Liga dos Campeões. Bora! E indo para o grupo B, tivemos um jogo entre Lens e PSV, que ficou bem movimentado, principalmente no segundo tempo. Um golaço do Bakayoko de fora da área, uma chapada, uma porrada no canto direito, sem chance para o goleirão do Lens, e o PSV saiu na frente com 1-0. Só que ele, sempre ele, o Arri, empatou para o Lens. Bola cruzada pela direita, ele empurrou para o fundo do gol, garantiu o empate, 1 ponto para cada um. E o Lens vem fazendo uma campanha surpreendentemente positiva na Liga dos Campeões. Chega a 5 pontos, é uma grande surpresa, muitos não esperavam que poderia ser um time tão chato assim, e vem provando o contrário. O time tá chegando bem, é o segundo colocado, tá na zona de classificação. O PSV faz apenas o seu segundo ponto na Liga dos Campeões, uma situação complicada na busca pela vaga, tá com a mesma pontuação que o Sevilha. E falando do Sevilha, o time espanhol enfrentou o Arsenal. E falar pra você que tá assistindo, Gabriel Jesus jogou muito neste jogo, tanto ele quanto o Martinelli. Foi o jogo dos Gabriéis, meus amigos. O Arsenal abriu o placar com uma jogadaça do Jesus, driblou 2 jogadores, deu um passe em profundidade para o Martinelli, que num contra-ataque driblou o goleiro, mandou para o fundo do gol. Um golaço de Gabriel para Gabriel. Tanto que isso que fica bem destacado, né? O Diniz tem que estar de olho no Martinelli, meu. Ele tem que ir para a seleção brasileira. Jesus teve a chance dele, agora é a vez do Martinelli ter mais uma chance com a camisa da amarelinha. E no segundo tempo, já que o primeiro acabou não sendo tão movimentado, tivemos um segundo tempo mais agitado. O Gabriel Jesus fez um golaço, driblou 2 marcadores, bateu na gaveta. Sim, o camisa 9 hoje tava on. O alô mãe, ó, jogou demais. O Gabriel Jesus fez uma partidaça pelo Arsenal. Os Gunners seguem firmes e fortes na Liga dos Campeões, abre um 2-0, daí o Sevilha reage, o Gudeli diminui para o Sevilha, não é o suficiente, o Arsenal sai com a vitória, 6 pontos, é o líder do grupo B, vem firme e forte para se classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões. O Sevilha até que tentou incomodar, mas não conseguiu. Arsenal conseguiu manter o placar. E um detalhe, que o Gabriel Jesus saiu machucado no final da partida, com um problema muscular na coxa esquerda. Arsenal com 6 pontos, PSV com 5, zona de classificação. E aí logo abaixo temos o Sevilha com 2 e o PSV também com 2. E aí vamos tendo uma noção de pelo menos como é que ficam os grupos nesta fase da Champions. E falando agora do grupo C, tivemos o jogo entre Union Berlin e Napoli. Union Berlin, que é o lanterna deste grupo, não fez nenhum ponto até agora. Napoli vence o jogo por 1-0, uma jogada pela esquerda do Kvaratskhelia. Ele puxa a marcação com dribles, cruza na linha de fundo e raspador empurra para o gol. Uma situação que vai ficando complicada para o time de Berlim, já que não venceu ainda na Champions, vai ficando cada vez mais perto da eliminação. O que resta mesmo é a disputa por uma vaga na Europa League, ficando em terceiro. O Napoli segue a milhão na disputa por uma vaga nas oitavas de final. E o Real Madrid enfrentou o Braga fora de casa, um jogo que no primeiro tempo o Real Madrid teve lances de perigo, no segundo tempo o Braga acabou assustando bem mais, porém no primeiro tempo o Rodrigo finalmente volta a marcar pelo Real Madrid. Logo no começo, aos 16 minutos, num toque de bola do Vini Júnior, ele manda pro fundo do gol, desencanta, meu cara tá desde agosto sem fazer gol pelo Real Madrid, finalmente volta a marcar, tira toda a pressão de ficar muito tempo sem balançar as redes, tanto que o Real Madrid tentou uma chance ou outra no primeiro tempo, acabou não conseguindo. Daí no segundo tempo, o Braga acabou também pressionando o Real Madrid, o Kepa teve que fazer algumas defesas, o goleiro Matheus do Braga fez grandes defesas, parou no que pôde o Real Madrid, tanto que o Vini Júnior fez um excelente jogo, tanto que ele dá o passe para o gol de Bellingham, sua segunda assistência no jogo, mais um gol de Jude Bellingham na temporada. O inglês está jogando demais, uma chapada no canto de Matheus. Real Madrid 2-0, o Braga reagiu, foi para cima, tentou do que pôde, até João Moutinho foi para a partida, veterano João Moutinho, ex-seleção portuguesa, até que numa falha de marcação do Fran Garcia pela esquerda, a bola acaba indo para Diallo, que manda uma sapatada para o fundo do gol sem chance. Tanto o Nacho acabou falhando, mas a falha foi mais do Fran Garcia mesmo. O Braga até que tentou uma chance e outra, o Kepa fez algumas defesas, Matheus também fez defesas pro lado do Braga, e o jogo acabou. Braga 1, Real Madrid 2. Real com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões,
9 pontos, líder isolado do grupo C. Em seguida vem o Napoli com 6 pontos na zona de classificação. Em terceiro o Braga com 3 e o Lanterna, o time que está zerado na Champions, o Union Berlim. E no grupo D tivemos o jogo entre Internazionale de Milão versus Red Bull Salzburg. Um jogo que Alex Sanches finalmente desencanta, faz um gol pela Inter de Milão, marca pela primeira vez desde o seu retorno ao clube, ele abre o placar, só que no segundo tempo o Salzburg vai em busca, empata a partida, um golaço de gol de primeira, ele recebe o passe, dá uma chapada de primeira, um golaço, uma pedrada pro fundo do gol, empata a partida, coloca o Salzburg novamente no jogo, até que o Çalhanoğlu fez o gol de pênalti, a Inter fica em vantagem no jogo, assim termina a partida, Inter de Milão 2, Salzburg 1, a Inter está em segundo lugar com 7 pontos, a primeira colocada é a Real Sociedad, que venceu fora de casa o Lanterna Benfica, que é outro time que está zerado na Champions, não pontuou ainda, com gol de Brais Mendes, vem fazendo uma boa Liga dos Campeões, está entre os artilheiros, com 3 gols na competição, fez o gol da vitória, que complica ainda mais a situação do Benfica, é um Lanterna, não joga bem, não faz boas partidas na Champions, até agora não pontuou, time que dentro de casa não joga bem, fora de casa é pior ainda, é uma crise do time português. Então temos no grupo D a Real Sociedad com 7 pontos, junto com a Inter de Milão na zona de classificação, o Salzburg em terceiro com 3 e o Benfica zerado, lanterna. Detalhe que eu acabei me esquecendo, Gabriel Jesus está entre os artilheiros da Liga dos Campeões, junto com Højlund, Julian Álvares, Bellingham, Brais Mendes, meus amigos. Ele chegou ao terceiro gol na Liga dos Campeões, tá jogando muito pelo Arsenal. Aqui encerro mais uma pós-rodada da Liga dos Campeões, dos grupos A ao D. Lembrando que amanhã tem mais jogos, os grupos Z ao H. Agradeço por ter assistido. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no StadCast, quero chegar aos 100 inscritos. Comente o que você achou do vídeo, compartilhe com seus amigos e clique no sininho. Tamo junto, forte abraço e tchau! Te vejo no próximo vídeo.